Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que esta maravilhosa paz continue reinando nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar mais uma vez na sua casa, na sua presença, em companhia dos meus queridos irmãos, para juntos, nesta noite missionária, glorificar e exaltar o seu nome na beleza da sua santidade. Pois ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade, pelo convite. Os meus rogos é que Deus continue abençoando o seu servo, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida, lhe concedendo saúde física, saúde espiritual, e que estas bênçãos se estendam à sua casa, à sua família, ao colegiado de pastores, a toda a IADESLE. Louvado e engrandecido seja o eterno Deus. Eu convido os meus queridos irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, nós vamos àqueles versos que são bastante conhecidos da igreja, principalmente quando se trata da obra missionária. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, e eu vou ler a partir do versículo de número 14. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo de número 14. Os que encontraram, digam glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, a partir do versículo de número 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhe em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem pode, diga amém. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que a missão principal da igreja, a tarefa principal da igreja é a obra missionária, missões. Daí surge a pergunta: o que é missões? É muito simples. Missões é anunciar as boas novas. Missões é semear a boa semente. Missões é ir ao encontro do pecador. Falar a este pecador que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus perdoa, que Jesus restaura, que Jesus levanta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva o homem para o céu. Os missionários que recebem esta palavra têm liberdade para glorificar o nome do Senhor. Ao longo das Sagradas Escrituras, nós podemos observar que a Bíblia Sagrada confirma esta verdade. Que verdade, pastor Jessé? Que a principal tarefa da igreja, que a principal missão da igreja aqui na terra é fazer missões. Como eu disse agora há pouco,
anunciar as boas novas, ir ao encontro do pecador, semear a boa semente. Como eu disse antes, ao longo das Sagradas Escrituras, nós podemos observar que a Bíblia Sagrada confirma esta palavra. Se não, vejamos, diz a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, do versículo 18 ao versículo de número 20, assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glorificado seja o nome do Senhor. Como se não bastasse, diz a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, versículo 1, assim: O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para curar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Louvado seja o nome do Senhor. Em uma outra passagem da Bíblia que confirma esta verdade, qual verdade? A principal tarefa da igreja, a principal missão da igreja é fazer a obra missionária, é ir ao encontro do pecador, é semear a boa semente. Glorificado e exaltado seja o eterno Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículos 1 e 2, diz-nos assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peço ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Aonde estão os trabalhadores da seara? Manifestem-se glorificando o nome do Senhor. Em uma outra passagem da Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo 16, que confirma tudo isso que nós estamos meditando. Diz a palavra do Senhor: E eu vos enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 20, versículo de número 21, diz-nos assim: Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15, diz-nos assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, ou vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versos 13 ao 15, diz-nos assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés do que anunciam boas novas. Cadê aqueles que anunciam as boas novas? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 14, confirma tudo isso que nós estamos meditando. Diz a palavra do Senhor: Escolheu 12, designando-os
apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Salmos de número 96, versículo de número 3, diz-nos assim: anunciem a sua glória entre as nações. Cadê aqueles que estão anunciando a glória de Deus aos pecadores? Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Quem recebe esta palavra, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Finalmente, chegamos no texto lido a princípio, que foi no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, e vou ler agora a partir do versículo 15, que informa-nos dizendo assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Engrandecido seja o nome do Senhor. Diante do exposto, eu quero em rápidas palavras, meus queridos irmãos, trazer algumas verdades extraídas do texto, aonde li, e os irmãos atentamente acompanharam a leitura, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15. Quero trazer em rápidas palavras verdades que dão respaldo à igreja a realizar a obra missionária. Quem pode dizer o que acabei de falar? Digam todos bem forte. Verdades, eu disse bem forte, verdades que dão respaldo à igreja realizar a obra missionária. Vamos ao texto. A primeira verdade, meus queridos irmãos, que dão respaldo à igreja a realizar a obra missionária está no texto. Está no capítulo de número 16. Se não, vejamos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. E eu vou ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Primeira verdade, que respalda a igreja a realizar a obra missionária. Ou seja, a ir ao encontro do pecador, a semear a boa semente, a anunciar as boas novas, glorificado seja Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz-nos assim, veja na sua Bíblia, por favor. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem remover a pedra da entrada do sepulcro? Mas, olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já não estava, ou já estava, melhor dizendo, corrigindo, revolvida. Versículo 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu, já ressurgiu. Eu vou falar mais uma vez, já ressurgiu. Eu vou repetir, já ressurgiu. Eu vou falar de novo, já ressurgiu. Não está aqui. Vede o lugar onde puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse.
disse: quem pode glorificar o nome do Senhor? Verdades que respaldam a igreja a realizar a obra missionária. Nos versos que eu li, verso 1 até o verso de número 7, está nos mostrando aqui uma verdade que respalda o pastor Jessé, que respalda você, que respaldam cada um de nós a fazermos a obra missionária, a ir ao encontro do pecador, a semear a boa semente, a anunciar as boas novas. Quem quer saber esta verdade que nos dá respaldo? Só os que querem saber esta verdade, dá para levantar a mão assim direita, ou as duas, e glorificar o nome do Senhor. Que verdade tem aqui, pastor Jessé? Que respalda a igreja a fazer a obra missionária. Quando o discípulo de Confúcio fala de Confúcio, você vai perguntar assim para ele: aonde está Confúcio? Ele vai inventar um monte de história para você. Se o seguidor de Buda falar de Buda para você, você vai perguntar para ele: aonde está Buda? Ele vai inventar um monte de história, mas não vai te convencer. Porque quando você visitar o sepulcro de Buda, lá está escrito: jaz fulano de tal, tal do Buda. Quando você visitar o túmulo de Confúcio, lá está escrito tal Confúcio, jaz aqui. Mas se você visitar Jerusalém, se você visitar Jerusalém, eu vou repetir, se você visitar Jerusalém e entrar no túmulo de Jesus, você vai ver escrito na placa: jaz Jesus. Não, você vai ver escrito na placa: ele não está aqui, porque ressuscitou. A ressurreição de Jesus me dá respaldo. A ressurreição de Jesus te dá respaldo. A ressurreição de Jesus nos dá respaldo a fazer a obra missionária. Só os que acreditam nesta palavra, só os que recebem esta palavra, dá para levantar não apenas uma mão, mas as duas mãos, abrir a boca, mover os lábios e glorificar quem ressuscitou. Louvado seja o eterno Deus. Por isso, quando eu faço missões, eu faço com autoridade, porque o meu Jesus está vivo. Está vivo em mim, está vivo em você. É Ele que comanda a igreja, é Ele que dirige a igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Na primeira vez, ou na primeira carta do apóstolo Paulo, veja comigo, capítulo 15. Confirme esta verdade maravilhosa. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. E eu vou ler a partir do versículo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo de número 15. A partir do versículo de número 1 diz-nos assim: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retendes tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Pois, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu, e que ressurgiu, e que ressurgiu, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E olha a prova, ou as provas da sua ressurreição, provas desta verdade maravilhosa, que nos respaldam a fazer a obra missionária. E foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também a mim como a um abortivo.
Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não são ressuscitados, pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa pregação, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou. Mas de fato Cristo ressurgiu. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quem recebe esta verdade? Quem quer viver esta verdade? Quem vive esta verdade? Quem toma posse desta verdade? Tem liberdade de glorificar a Deus por esta verdade. Você está pregando não um Deus que morreu e continuou morto. Você prega um Deus que morreu. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele venceu a morte e está vivo e vivo para sempre. E breve vem me buscar, breve vem te buscar, breve vem buscar a sua igreja. Quem tem esta esperança, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Verdades que respaldam a igreja a realizar a obra missionária. Mas o texto que lemos mostra-nos, ensina-nos uma segunda verdade. E que segunda verdade é essa, pastor Gessé? Venha comigo, versículo 15. Vá na sua Bíblia, por favor. Versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Não, muita gente não encontrou. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que verdade está aqui nesse texto que me dá respaldo a realizar a obra missionária? Jesus está dizendo aos seus discípulos: ide por algumas partes. Ide por alguns lugares. Se é verdade, digam bem forte amém. Não. Não. Jesus não disse ide por algumas partes. Jesus não disse ide a alguns lugares. Jesus disse ide por todo o mundo. América, Europa, Ásia, África, Oceania. Quem glorifica o nome do Senhor? Que verdade tem aqui, pastor Gessé? Quando Jesus disse, ide por todo mundo, ele está dizendo para o Gessé, Gessé, não tem limites para pregar o meu evangelho. Não existe limites. Muitas vezes quem coloca limites é os homens. Não, tu só prega aqui. Para cá não, eu que prego daqui para cá. Dali para lá é outro que prega. Não. Jesus não colocou esses limites. Estes limites são humanos.
Você tem a autoridade de Jesus para pregar a tempo e a fora de tempo. Seja na tua casa, o limite não é na casa. Seja na tua rua, o limite não é só a tua rua. Seja no teu bairro, o limite não é só o teu bairro. Seja no teu estado, o limite não é só no estado. Seja no teu país, o limite não é só no teu país. Ide por todo mundo, ide por todo mundo, ide por todo mundo, ide por todo mundo. Quem recebe esta verdade, quem vive esta verdade, joga a sua mão para o alto e glorifique a Deus por esta verdade. Ide por todo mundo. Mas deixa eu correr para concluir a mensagem. O texto me mostra uma terceira verdade. Que verdade é essa, pastor Gessé? Versículo 16 a seguir. Veja na sua Bíblia, por favor. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja só, versículos 17 e 18. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem pode glorificar a Deus? Deixa eu finalizar esta palavra. Que verdade está me mostrando estes versos? Verso 16 até o 18, verdades que me dão respaldo a fazer a obra missionária. Olha o que Jesus está dizendo. Quem crê e for batizado será salvo. Isso já é consequência. Ou isso já é uma sequência após o anúncio do Evangelho. Mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você vai observar que a partir do versículo 17, ou seja, os versículos 17 e 18, vão mostrar para nós coisas sobrenaturais. O que é isso, pastor Gessé? A terceira e última verdade que dão respaldo à igreja a realizar a obra missionária é essa: quando a igreja se dispõe a anunciar o Evangelho, quando a igreja se dispõe a ir ao encontro dos pecadores, quando a igreja se dispõe, louvado seja Deus, a semear a boa semente, Deus vai operar sinais, Deus vai operar prodígios através da igreja. Os que entenderam a palavra têm liberdade de glorificar o nome do Senhor. Quando a igreja se dispõe a sair de quatro paredes, com toda a fé, alegria, sinceridade, pureza de coração, santidade, Deus vai fazer prodígios através da igreja. E vou repetir, Deus vai fazer prodígios através da igreja. Deus vai operar milagres através da igreja. Quando a igreja se dispõe a anunciar o Evangelho, glorificado seja o nome do Senhor. Eu pergunto nesta noite, quantos tomam posse desta verdade? Dê um sinal, só os que tomam posse. Dê um sinal, que sinal? Aleluia, glória a Deus, abrindo a boca e glorificando o nome do Senhor. Você vai observar na leitura, no texto, que primeiro vem a pregação, que primeiro vem a obra missionária, e depois vem os sinais. Mas sabe o que é que muitas vezes a gente entende, alguns crentes entendem, eles colocam os sinais como prioridade. Não. Diga para o irmão, a prioridade é missões. Diga, a prioridade é missões. Missões vem em primeiro lugar. O resto vem a reboque. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. E por fim, meus queridos, diz a palavra do Senhor no versículo 20. Então os discípulos partiram
e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. Eu vou repetir, cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. Meu querido, quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, em especial a obra missionária, fica tranquilo. O pastor convocou você, ou convocou a congregação para evangelismo, só apareceu você. Não fique triste. Vá fazer a obra missionária. Vá anunciar as boas novas. Vá semear a boa semente. Vá ao encontro do pecador. Sabe por quê? Eu tenho uma verdade maravilhosa para te dizer nesta noite. Você não vai sozinho. Eu vou repetir, você não vai sozinho. Sabe quem vai com você? Cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Os que podem levantar a mão, só os que podem. Aliás, as duas mãos. Recebam esta palavra em nome de Jesus. Quantos receberam a palavra de Deus nesta noite? Dê um sinal glorificando o nome do Senhor. Faça a obra missionária. Queira o diabo ou não, aí a Desle vai avançar. Queira o diabo ou não, aí a Desle vai ganhar mais almas para Jesus. Sabe por quê? Quem está na frente da IADESLE é Jesus Cristo de Nazaré. Queira você ou não, Jesus tem confirmado a obra missionária desta igreja e vai continuar confirmando até o dia do arrebatamento. Se você puder dar o glória mais alto, dê para aquele que nos incumbiu de fazer a obra missionária. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre nós, e o povo de Deus diga bem forte, amém.